Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre o conceito de adjunto adverbial. Eita! Quando a gente pensa em adjunto, muitas vezes a gente confunde com objeto indireto. Isso pela tradição gramatical fomentada pela NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Pois bem, quando a gente pensar em adjunto adverbial, pensaremos automaticamente numa coisa, em uma ou várias palavras que elas fornecem uma informação acessória para o verbo. Se é informação acessória, isso pode ser retirado sem que esse verbo fique, entre aspas, manco, capenguinha. Entenderam? Então eu trouxe duas frases que isso colocou uma certa celeuma num grupo de gramática em que eu estou. Vou mostrar aqui para vocês. Põe, que nem ali, ó. Primeira frase, morreu de fome e morreu com fome. Vocês estão conseguindo ver? Tá tranquilo? Então, vamos analisar cada uma dessas frases. Arranca. Ai, obrigado, amor, pela saudade. Então, ó, morreu de fome. Quem é a palavra principal dessa frase? A palavra sem a qual essa frase perde totalmente seu sentido é o verbo. Temos aqui o verbo morreu, uma ação que aconteceu lá no passado, ok. E esse verbo, se eu colocar um ponto final depois dele, ele fica de boas? Como meus alunos falam, ele fica de boas? Fica, ó, morreu, ponto. Por quê? Porque esse verbo ele é aquele tipo de verbo comumente chamado de verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele é aquele verbo que dispensa qualquer tipo de complemento. Na segunda frase aqui, mesma coisa. Verbo intransitivo também. Né? Oi, obrigado, querido. Ali, ó, morreu de fome, morreu com fome. Aí, nós vamos agora para a parte que vem depois de ambos os verbos, que ambas têm o quê? A mesma forma, ou seja, têm a mesma morfologia. Por quê? Ambas são iniciadas por preposições, o de e o com são preposições bem clássicas da nossa língua, e essas preposições elas são seguidas por um substantivo, fome no caso. A preposição, então, a gente tem que ter isso bem claro também. Preposição é algo que é um transpositor. O que é um transpositor? Transpositor é o quê? Aquela palavra que faz com que as palavras que vêm depois elas sofram uma alteração de importância, de hierarquia. Tudo que vem depois da preposição meio que desce um degrau na parte de na parte de importância da frase, entenderam? Que nem assim, a palavra fome nessa frase que eu vou falar, a fome é um grande problema mundial. A palavra fome aqui nessa frase que eu falei, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é o núcleo do sujeito dessa frase. Agora, naquelas duas frases ali que eu coloquei no quadro, ó, morreu de fome ou morreu com fome, fome já não é tão importante dentro desse contexto de frase. Por quê? Porque principalmente se deve a fome estar depois de duas preposições, do de e do com, né? Então, a preposição, foi como eu falei, ela faz com que as palavras decaiam de importância dentro de uma frase.
Então, por causa disso que são denominadas de transpositores, que são aquelas classes de palavras que fazem com que uma outra palavra que venha depois, ela caia de importância, ou seja, ela se torne ou um complemento ou um adjunto. Só lembrando, complemento é algo importante para o sentido de uma palavra que vem antes. E o adjunto é o quê? Alguma coisa acessória, que a gente pode pôr fora. Então, nesses dois casos aqui, ó, tanto o de fome quanto o com fome são adjuntos. Por quê? Porque eu posso colocar fora os dois, riscar ali, apagar para sempre, que aquele verbo ali morreu, ele vai ficar de boas, ele vai estar ali, morreu, ponto. A gente entende completamente essa mensagem. Agora, por causa da preposição ali, ó, essas duas preposições, elas têm o seu sentido meio que esvaziado. Eita, o que é sentido esvaziado da preposição, senhor? Difícil, né? Elas têm sentido esvaziado por quê? Porque elas introduzem muitas vezes... elas introduzem muitas vezes, assim, né, complementos, coisas sérias, né? Então ali, ó, de fome, esse de ali tá de boa. Agora, tanto que a gente pode trocar, ó. Tanto de a gente pode trocar com, claro que muda o sentido. Mas a gente pode colocar por quê? Porque essas duas preposições aqui, elas estão até com sentido bem marcado. Agora, se eu colocar a preposição de numa frase assim, ó. Gosto de X. Gosto de X. Eu posso trocar esse de por esse com ali? Não pode. Por quê? Porque esse de aqui, ele está vazio de sentido, mas ele está umbilicalmente preso ao verbo gostar. Então essa preposição ali, ela continua sendo um transpositor. Por quê? Porque pega essa palavra X e a torna dependente do que vem antes. Só que essa preposição aqui, ela é chamada de preposição funcional. Agora, as duas aqui, tanto de quanto com, por elas ter um sentido um pouquinho mais pronunciado, aí, portanto, elas têm uma certa funcionalidade dentro da frase, então ela é chamada de preposição lexical. Então a gente tem, em termos de sentido, dois tipos de preposição. Quando a preposição ela não faz parte do sentido do verbo, que é o caso aqui, ó, esse de, ele não é o que? Pedido pelo verbo morreu. E nem o com é pedido pelo verbo morreu. Agora o de aqui, ele é exigido pelo verbo gostar. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Somente o de é possível depois do verbo gostar. Como o verbo concordar, ó. Concordo. Qual é a preposição que vem depois de concordo? Só vem uma possível. O com. Com ela. Então esse com ali, ele está umbilicalmente preso ao verbo concordo. Então é uma preposição funcional. Né? E os complementos, e aqui, ó, o que vem depois das preposições aqui, tem uma natureza diferente dessas coisas que vem aqui. Porque essas duas coisas que vem aqui, ó, o de fome e o com fome, são adjuntos. Aqui são complementos. Por quê? Experimenta tirar de X dessa frase. Gosto de X. Gosto. Fica incompleto. Agora ali, ó, concordo com ela. Experimenta tirar o com ela. Concordo. Fica incompleto. Então, vocês viram que tem uma diferença bem marcadinha entre o adjunto e o complemento. E vocês viram que preposições servem ali para ambos os casos. Vai depender do quê? É da relação íntima da preposição com o verbo. Se
o verbo pede certo tipo de preposição, ele é o quê? Essa preposição, ela é o quê? Ela é funcional. Agora, se tu pode fazer um intercâmbio de preposições, aí essas preposições vão ser o quê? Lexicais, ou seja, dotadas de um certo sentido. Como, por exemplo, vamos pensar no verbo viajar. Ó, viajo sem mala. Ou viajo com mala. Temos ali, ó, dois adjuntos para esse verbo viajar, o sem mala e o com mala. Essas duas preposições, elas são íntimas do verbo? Claro que não. Elas têm o quê? Tem uma autonomia semântica um pouco mais pronunciada. O com ali, ele tem sentido do quê? De alguma coisa de companhia. E o sem, ele tem sentido de exclusão, né? Então a gente tem ali, ó, a preposição de também, né? Cair da escada, né? Cair de cima. Esse de aí, ele não tem um sentido íntimo do verbo, ele tem o que? Sentido mais ou menos autônomo, ou seja, ele tem uma semântica um pouco mais pronunciada. Ó, cair de cima, cair da escada, cair da cama. Ele tem sentido do quê? De origem. Agora, se eu falar, ó, discordo de ti, esse de aí já não tem sentido assim pronunciado. Ele tem o quê? Função aí pedida pelo verbo. Porque quem discorda de, somente de. Então esse verbo é que está exigindo a presença da preposição de. Tranquilo, amores? Beijo!